Em um grupo de 60 mulheres e 40 homens, existem exatamente 25 mulheres e 12 homens que tocam algum instrumento musical. De quantas maneiras podemos formar uma dupla de um homem e uma mulher, de modo que pelo menos uma das pessoas da dupla toque algum instrumento? Para resolver essa questão, eu vou apresentar duas soluções diferentes, abordando a resolução do exercício de duas maneiras diferentes. Então vamos organizar esses dados. Eu vou fazer a organização de acordo com uma tabela da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui as mulheres e os homens distribuídos em grupos, de modo que fique claro, dentre as mulheres e dentre os homens, quantos são aqueles que tocam e os que não tocam instrumento. Então, entre os que tocam, eu vou chamar aqui de S de sim, sim que toca instrumento, ou não, que não toca qualquer instrumento. Então, de acordo com o enunciado, tem-se um grupo de 60 mulheres, entre as quais 25 tocam algum instrumento. Então, se 25 das 60 mulheres tocam instrumento, evidentemente as restantes, 60 menos 25, então 35 são as mulheres que não tocam qualquer tipo de instrumento. Já entre os grupos, entre os homens, há um grupo aí de 40 homens, entre os quais 12 tocam algum instrumento. E se 12 dos 40 tocam instrumento, é claro que 40 menos 12, então 28 representa a quantidade de homens que não tocam qualquer instrumento. E para que seja formada uma dupla, então escolhendo-se uma mulher e um homem, de modo que pelo menos um integrante da dupla toque instrumento, eu posso formar duplas, por exemplo, de forma que tanto mulher quanto homem toque instrumento. Então eu vou escolher um homem, escolher uma mulher, com a garantia de que ambos toquem instrumento. Então, para fazer essa escolha, vou fazer a escolha primeiro da mulher e em seguida a escolha do homem. Então, para a escolha da mulher, há 25 possibilidades entre as mulheres, que representam aquelas que tocam instrumento. E para cada uma das mulheres, para cada uma das 25 mulheres, dentre as possibilidades, nós podemos escolher entre os homens que tocam instrumento 12 possibilidades. Então, para cada uma das 25 mulheres, é possível escolher 12, um dentre os 12 homens. Então, são 12 possibilidades, onde o princípio fundamental nos mostra que há um total de 300 duplas possíveis de serem formadas, escolhendo uma mulher e um homem, com a garantia de que ambos toquem instrumento. Mas para que pelo menos um toque, então pode ser que apenas um toque instrumento. Pode ser que apenas a mulher toque, ou mesmo apenas que o homem da dupla toque instrumento. Então essas 300 duplas, elas estão dentro das duplas que vão ser formadas, mas elas não representam todas elas. É apenas uma parcela daquelas que a condição do problema nos impôs. Então agora eu vou calcular a quantidade de duplas no qual apenas a mulher toca instrumento. E aí, para escolher as pessoas da dupla, vou mais uma vez escolher uma dentre as mulheres, um dentre os homens, mas obedecendo a essa condição, que apenas a mulher toca instrumento. Então vou escolher a mulher e há 25 possibilidades, escolhendo dentre aquelas que tocam instrumento, e para cada uma delas eu vou formar uma dupla com um homem, de modo que o homem agora não toque instrumento, para que apenas a mulher toque instrumento na dupla. Então, eu tenho 28 possibilidades quanto aos homens. Então, para cada uma das 25 mulheres, há 28 possibilidades dentre os homens, e 25 vezes 28 nos mostra 700 duplas, são 700 duplas possíveis de serem formadas, onde apenas a mulher toca instrumento. E agora, calculando as duplas, mais uma vez, escolhendo uma mulher, escolhendo um homem, mas com a condição de que apenas o homem toque instrumento, então vou escolher aqui um dentre os 12 homens, são 12 possibilidades, e entre as mulheres eu vou escolher uma mulher que não toque instrumento, para que apenas o homem toque instrumento. Então, escolhendo aqui primeiro a mulher, são 35 possibilidades,
para que a mulher não toque, e para cada uma delas é possível escolher entre 12 homens, e aí 35 vezes 12 são 420, então há 420 duplas de uma mulher e um homem, de forma que apenas o homem toca instrumento. Então essas duplas, aí sim, juntas, somadas, representam o total de duplas de um homem ou uma mulher, com a condição de que ao menos um integrante dessa dupla toque instrumento, seja só a mulher, só o homem, ou que ambos toquem instrumento. Então, somando esta quantidade, 300 mais 700 mais 420, chega-se ao total de 1.420 duplas possíveis de serem formadas com as condições impostas. Quantas são as duplas possíveis de serem formadas, escolhendo-se uma mulher e um homem? Desde que seja uma mulher e um homem, mas sem qualquer outra restrição, sem qualquer condição. Então, no grupo, há um total de 60 mulheres, independente de tocar ou não instrumento. São 60 mulheres e são 40 homens. Então, para cada uma das mulheres, é possível escolher um dentre 40 homens. Então, pelo princípio fundamental, 60 vezes 40 nos mostra que há 2.400 maneiras diferentes de se escolher uma mulher e um homem. Ou seja, há 2.400 duplas possíveis de serem formadas, independente de qualquer condição de tocar ou não instrumento. Ora, as duplas que o problema nos impõe para que sejam determinada a quantidade, representam, dentre essas 2.400, essas representam a totalidade. O problema nos questiona, dentre essas, aquelas em que ao menos um integrante toca instrumento. Ora, a quantidade de duplas onde é satisfeita essa condição não representa o total, porque nem todo homem nem toda mulher toca instrumento. Então nós poderíamos pensar, de maneira alternativa, no contrário do que a condição nos impõe. Na verdade, negando o que a condição nos impõe. Em vez de calcular as duplas em que pelo menos um integrante toque instrumento, negando esta condição, nós temos as duplas onde nenhum integrante toca instrumento. Negar a condição de que ao menos um toque significa ninguém tocar instrumento. E aí, quando se calcula a quantidade de duplas onde nenhum dos integrantes toca instrumento, então isso pode ser formado da seguinte maneira. Escolhe-se uma mulher que não toca instrumento, então há 35 possibilidades, e para cada uma delas é possível escolher um dentre os 28 homens que também não toca instrumento. Então 35 vezes 28, esse resultado 980, formam então a quantidade de duplas de uma mulher e um homem, onde nenhum integrante toca instrumento. E essas 980 fazem parte das 2.400 duplas no total. Ora, se nós descartarmos, subtrairmos das 2.400 as 980 duplas onde ninguém toca instrumento, as duplas que ainda restarão desse total, 2.400 menos 900, são 1.420, são as duplas, tirando do total, aquelas onde ninguém toca, então sobram as duplas onde alguém toca. Seja só a mulher, ou só o homem, ou até que ambos toquem instrumento. Então, fazendo uma ideia de exclusão, excluindo do total de duplas aquelas que não satisfazem a condição, então, evidentemente, 1.420 são aquelas que satisfazem a condição do problema.